Pajussara Alta aqui direto da Elite Recuperadora, hoje para a gente falar dos diferentes tipos de processo de pintura automotiva. A gente está aqui na frente, inclusive, de uma das cabines de pintura da Elite para falar exatamente sobre isso. Hoje são vários processos, na verdade, e o que diz realmente como é que vai ser o processo é o tipo da tinta, é isso? Exatamente, Edson. Tem alguns tipos de tinta, né? No caso, a gente trabalha tanto com a poliéster e com a PU. Como a gente tinha conversado há pouco, eu dou prioridade à poliéster, certo? A gente, 90% das nossas pinturas vão ser poliéster. E o que é que diferencia, por exemplo, no processo? PU, a gente quando faz uma aplicação de PU, quando o cliente exige para uma aplicação de PU, que é normalmente o PU ele é mais resistente ao tempo, no caso, é mais resistente, a durabilidade maior. Ok. Certo? Então o que acontece? O PU normalmente em alguns casos vai fazer uma pintura geral, não vem mais pintura PU de fábrica. 99% dos carros, pelo menos que eu acompanho até hoje, os carros mais novos não vêm. Então, eles optam pela pintura poliéster. Então, que é uma aplicação da pintura, né? E posteriormente do verniz. Isso o que difere do poliéster para o PU é exatamente isso. O PU é a base com a catálise. Então você faz a aplicação do produto já homogêneo, o catalisador com a tinta. Então faz a aplicação de algumas demãos dessa união da tinta com o catalisador. É um produto só, você não vai fazer... Você junta a catálise com o catalisador com a tinta e faz deixar a tinta homogênea com a catálise e aplica. Certo. E aí não precisa de um produto em cima dessa mistura. Já no poliéster? No poliéster você faz a aplicação da pintura e posteriormente a aplicação do verniz. Então, o que é que ocorre? Tem a pintura poliéster, que é a metálica, como a gente faz a pintura de poliéster de pinturas lisas, e também tem ainda a pintura poliéster do tricoto, que se chama a pintura do perolizado. Entendi. Que a pintura perolizada, o que a gente faz? Nada mais é do que a gente aplica 3 componentes. Então, vem a base da pérola, posteriormente a tinta e depois o verniz. Inclusive, esses carros mais novos, principalmente esses chineses, eles veem com alguns com essas definições. A maioria, vamos dar um exemplo da BYD. Certo. Então, 80% dos carros da BYD são tricotos, são perolizados. Então, é feita uma base, tinta e posteriormente o verniz. E é claro, quanto mais processo, o custo de pintura fica maior. Exatamente. O custo da tinta poliéster perolizada pode chegar até a triplicar o valor. Entendi. Então, é um custo bem mais alto, até do que a metálica. A metálica e todas essas tintas, para o consumidor, o cliente entender, todas, o PU, o perolizado, o metalizado, o poliéster, todas elas, nada mais é a tinta do que a mistura de bases. Até a PU. A PU tem a base e as pigmentações lisas, que a gente faz a mistura para dar aquela cor. Você chega na tonalidade. Por isso que é tão importante ter um profissional capacitado, que é o colorimetrista, né? Que chega isso é no muito ponto importante. Realmente, né? Isso é muito importante, Edson. O que a gente tem acabado de falar é o seguinte, que o tricote, normalmente, 99,9%, todas as vezes, a gente não tem como não fazer retoque. Toda tinta tricote, toda tinta pérola, é necessário fazer a pintura uniforme da peça, porque ela não tem emenda. Legal, então assim, produto de qualidade, aplicação correta, né? O colorimetrista também, que é esse profissional que chega no tom ideal e, claro, ter essas opções até mesmo quando você for comprar o carro, né? O carro perolizado pode até ser mais bonito, mas pense também no futuro que pode ser um custo maior na pintura. Mas o brilho, o acabamento da pintura perolizada é impressionante. É impressionante como diferencia. Como você vê um carro desse no reflexo do sol, é um brilho fora do normal. Então os carros Peros, realmente, principalmente esses carros que é o que eu tenho mais visualizado. Um vermelho, aquele vermelho da BYD, o azul é a coisa mais linda. Então o carro Peros... O efeito é diferente. Exatamente, o efeito é diferente. Com o reflexo do sol, até mesmo na noite você vê com o reflexo dos postes, a luz dos postes, você vê com a muda a tonalidade, é um acabamento diferenciado. Muito legal. Então você conheceu um pouquinho mais hoje aqui na nossa Autodicas sobre pintura. E claro que a gente sempre recomenda aqui a Elite Recuperadora em 2 endereços para você ter realmente um trabalho diferenciado. Segue aí o Pajussara Alta.